Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos então nesse dia, meus irmãos, e peçamos o Espírito Santo sobre nós que hoje encerraremos a carta de São Paulo aos Romanos. Estamos aí nos capítulos 15 e 16, nos dois últimos capítulos então da carta aos Romanos, e amanhã nós começamos o Evangelho segundo São Mateus, né? Então nós agora completaremos o nosso quarto evangelho. Nós já lemos 3 evangelhos, agora falta só o de São Mateus, que a gente começa amanhã então. Então, com muita alegria que nós começamos o nosso diário de hoje, encerrando essa carta aos Romanos, pedindo que o Espírito Santo nos faça mergulhar nesses capítulos. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos juntos, capítulo 15 da carta aos Romanos, vai dizer assim: nós que somos os fortes, devemos suportar as fraquezas dos que são fracos, e não agir de outro modo. Cada um de vós procure contentar o próximo para seu bem e sua edificação. Cristo não se agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que vos ultrajam caíram sobre mim. Então, quando Paulo vai dizer, gente, nós que somos os fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos, dos que são fracos, e não agir de outro modo, Paulo não está falando aqui de forma orgulhosa, de forma arrogante, né? De modo algum. Quando ele diz aqui de fortes e fracos, ele está dizendo, podemos entender aqui os fortes, aqueles que já foram amadurecidos, né? Aqueles que já amadureceram na fé, aqueles que já têm uma maturidade de fé. Precisam ter paciência para aqueles que ainda não chegaram nessa maturidade, né? Precisam ter paciência com aqueles que não passaram ainda pelo processo, né? Estão iniciando o seu processo, ainda não conseguem entender, ainda não conseguem ver, ainda não conseguem dar as respostas que aqueles que são mais amadurecidos na fé são capazes de dar. Então é sobre isso que Paulo está falando, né? Essa paciência com o processo do outro, que nós precisamos ter. E a palavra continua, o Deus da perseverança, no capítulo 4, ora, tudo quanto outrora foi escrito para nossa instrução, a fim de que pela perseverança e pela consolação que dão as Escrituras, tenhamos esperança. Olha que versículo maravilhoso, nós que estamos lendo a Bíblia. Esse versículo é para nós, que vem dizer que tudo que foi escrito para nossa instrução. Então nós lemos a Bíblia para sermos instruídos pelo Senhor, a fim de que pela perseverança e pela consolação que dão as Escrituras, tenhamos esperança. Então, que o Senhor encha o nosso coração de esperança através das Sagradas Escrituras, através da leitura diária da Bíblia. Essa leitura diária que é capaz de produzir em nós uma perseverança. E é capaz de nos consolar também. As Sagradas Escrituras que trazem essa consolação. Que nós tenhamos, então, esperança, né? Porque o nosso coração, ele se enche de esperança quando nós lemos a Bíblia, né? Nós que antes estávamos sem esperança, sem fé, sem confiança, desanimados, desiludidos, nós tomamos um novo ânimo diante da palavra de Deus e tomamos uma nova esperança. O Deus da perseverança e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros segundo Jesus Cristo, para que com um só coração e uma só voz glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui vem falar dessa unidade a qual nós somos chamados, né? Que nós tenhamos o mesmo sentimento, que nós tenhamos um só coração, que nós tenhamos uma só voz, que nós sejamos um. E nós glorifiquemos então, e assim nós glorificaremos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai do céu.
Versículo 7 vem dizer então: por isso acolhei-vos uns aos outros como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Pois asseguro que Cristo exerceu seu ministério entre os circuncisos para manifestar a veracidade de Deus pela realização das promessas feitas aos patriarcas. Quanto aos pagãos, eles só glorificam a Deus em razão de sua misericórdia. Como está escrito: por isso vos louvarei entre as nações e cantarei louvores ao vosso nome. No outro lugar diz: alegrai-vos, nações, com o seu povo. E ainda diz: louvai ao Senhor, nações todas, e glorificai-o todos os povos. Isaías também diz: da raiz de Jessé surgirá um rebento que governará as nações. Nele esperarão as nações. É interessante que nessa carta aos Romanos, Paulo vai retomando muito ali o Antigo Testamento. Ele vai tirando várias passagens do Antigo Testamento que mostra a conversão das nações, que mostra a adesão das nações ao Messias, que mostra a adesão das nações pagãs a um só Deus, um só Senhor, que é o nosso Deus uno e trino, né? Então, ele vai mostrar aqui que a conversão das nações, que a rendição das nações a Deus já estava também profetizada ali no Antigo Testamento, né? O Deus da esperança vos encha de toda alegria e de toda a paz na nossa fé, para que pela virtude do Espírito Santo transbordeis de esperança. Muitas vezes nesse tempo, né, nós estamos aí no final de semana de carnaval, que não tem carnaval, né? Que não tem carnaval. E muitas pessoas nesse tempo pensam assim: nossa, toda a alegria do carnaval está nos faltando, né? As pessoas que vivem muitas vezes o carnaval por aí, toda a alegria do carnaval está nos faltando, né? Mas eu digo a você, a perfeita alegria não está no carnaval. Se você for perceber como você chegou depois dos carnavais, na quarta-feira de cinzas, muitas vezes não foi com o coração cheio de alegria não, né? Agora falando para nós que participamos de retiros de carnaval, né? Nós sabemos, por experiência, como nós encontramos uma verdadeira alegria, porque eu participei das duas realidades. Participei do carnaval, né? Do mundo que a gente diz, né? Então eu participei do carnaval nas praças, nos clubes aí, nos lugares que tem aqui em Caeté que tinha carnaval, né? Então eu participava do carnaval e eu achava assim, preparava um ano inteiro pro carnaval e eu achava que ali estava a verdadeira alegria. Eu achava, né? Tanto que quando eu comecei a participar do grupo de jovens foi uma semana antes do carnaval e o pessoal foi pro Rebanhão de Betim, né? O retiro, e eu fiquei no carnaval, porque eu acreditava que não era lá que estava a verdadeira alegria, né? Aí a gente volta naquilo. Os irmãos tiveram paciência de me esperar, de esperar o meu processo. Um ano depois de ter participado de vários retiros, encontros, congressos, eu já tinha entendimento de que aquilo ali era fonte de uma verdadeira alegria. Um encontro maravilhoso, né? O Rebanhão de Betim, um encontro maravilhoso, aquele poliesportivo lotado, né? Passavam por ali cerca de 10 mil pessoas, eu acho. Então, era uma maravilha, né? Uma maravilha aquilo. Então, a gente vai percebendo, e não era tanto só, claro que era também, era muito gostoso estar ali, e bandas muito animadas, e shows, e pregação, e oração, e missa, e aquela dinâmica, dormir em escola, tomar banho de 3 minutos, não chuveiro nada bom, e a chave caía, e vinha água fria, dormir em colchonete, todo mundo amontoado numa sala de aula. Gente, mas era uma maravilha, né? Comer uma comida que muitas vezes não era nem tão boa. Mas nisso estava a alegria, né? A alegria. Por quê? Porque quem nos dá alegria, na verdade, dentro de todas essas coisas, era Deus que nos dava alegria, né? Porque nós estávamos ali louvando, glorificando, adorando, nós estávamos ali diante de Deus, vivendo a alegria diante de Deus. Nós dançávamos, né? Nós cantávamos, nós nos alegrávamos, mas no Senhor, né? Então esse versículo 13, ele vem trazer a realidade da verdadeira alegria, que o Deus da esperança é o desejo de Paulo, é o desejo das Sagradas Escrituras para mim e para você. Olha o que Deus está dizendo, olha o que Paulo diz, o que a Sagrada Escritura diz. O Deus da esperança vos encha de toda a alegria e de toda a paz na vossa fé, para que pela virtude do Espírito Santo transbordeis de esperança.
Anota esse versículo e vamos rezar esse versículo ao longo do dia, para que o nosso coração ele se encha de esperança, ele se encha de alegria, ele se encha de paz, que o nosso coração se encha de fé, que o nosso coração ele se encha dessa esperança que não decepciona, essa esperança que não engana, como nós vimos na própria carta aos Romanos, né? Essa esperança que jorra de um coração que soube esperar com paciência, né? E soube esperar mesmo em meio à tribulação e que muitas vezes vai experimentar então a alegria de ter esperado. Então que esse Deus da esperança vos enche de toda alegria, de toda paz na vossa fé, para que pela virtude do Espírito Santo transbordeis de esperança. Que o Espírito Santo venha sobre nós nesse dia. Versículo 14. Estou pessoalmente convencido, meus irmãos, de que estáis cheios de bondade, cheios de um perfeito conhecimento, capazes de vos admoestar uns aos outros. Se em parte vos escrevi com particular liberdade, foi para relembrar-vos. E o fiz em virtude da graça que me foi dada por Deus, de ser o ministro de Jesus Cristo entre os pagãos, exercendo a função sagrada do Evangelho de Deus. Por que Paulo vai falar isso aqui então? Porque ele estava escrevendo numa comunidade que não foi fundada por ele, como nós já vimos, né? No início da carta aos Romanos nós já falamos sobre isso. Não foi Paulo que fundou a igreja em Roma, né? Mas ele estava escrevendo a igreja de Roma. E aí ele vai continuar dizendo aqui dessa realidade toda, e ele vai dizer da vontade que ele tem de ir a Roma. Mais uma vez também, ele já tinha dito isso nessa carta, e ele volta a retomar que ele quer ir para a Espanha, mas que ele deseja então passar por Roma. Que ele anseia por passar por Roma, para depois ir evangelizar a Espanha, que não havia ainda sido evangelizada. Ele desejava fazer isso, mas nós sabemos que ele vai mesmo dizer aqui, eu creio que você esteja lendo, né? Como eu disse, a gente não lê toda a passagem no vídeo, lê a parte, mas você vai ler nesse texto que ele diz então que ele primeiro vai levar a coleta a Jerusalém. E ele pede até que os irmãos intercedam por ele. Por quê? Porque ele sabia que não era algo muito bom que estava esperando por ele em Jerusalém, né? E realmente, então, isso que ele estava esperando de passar por Roma, ficar lá em Roma um tempo, um pouco tempo e ir para a Espanha para evangelizar, isso não aconteceu, né? Paulo foi preso em Jerusalém. Então aqui ele vai dizer que ele vai levar a coleta que foi feita, né, financeira ali, aos irmãos de Jerusalém, como ele diz aqui, olha, vamos lá no 25. Mas no momento, vou a Jerusalém para ajudar aos irmãos, para a ajuda dos irmãos. A Macedônia e a Acaia houveram por bem fazer uma coleta para os irmãos de Jerusalém que se acham em pobreza. Houveram-no por bem, aliás, o devem a eles, pois se os pagãos têm parte nos bens espirituais dos judeus, devem por sua vez assisti-los com os bens materiais. Logo que eu tiver desempenhado essa incumbência e lhes tiver feito a entrega dessa coleta, irei à Espanha passando por vós. Eu sei que quando for ter convosco, irei com todas as riquezas das bênçãos de Cristo. Rogo-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo e em toda a caridade que é dada pelo Espírito, combatei comigo, dirigindo as vossas orações a Deus por mim. Dizendo isso aqui, Paulo também vem nos relembrar o quê? A graça da intercessão, né? A graça da oração uns pelos outros. Ele vem chamar isso de combate, ele vem dizer, combatei comigo. Rogo-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo e em nome da caridade que é dada pelo Espírito, combatei comigo, dirigindo as vossas orações a Deus por mim. Ou seja, ele está dizendo, eu oro e vocês oram por mim. Eu combato por vós, porque Paulo também, ele orava pelos irmãos, ele vem dizer isso aqui em outro momento na carta, né? Que ele não cessava de orar e de dar graças pela igreja presente em Roma, né? Por aquela igreja particular. E nós sabemos que ele fazia isso por todas as comunidades nascentes, todas as igrejas ali, né? Então, ele vai então pedir aqui oração aos irmãos. E nós devemos fazer isso também, meus irmãos, porque nós não conseguimos caminhar sozinhos. Se os irmãos não nos sustentam pela oração, a gente não consegue. Verdade ou não é que às vezes a gente está fraco na fé, às vezes a gente está ali acabrunhado pelo peso das dificuldades, das lutas,
mas alguém nos sustenta pela oração e a oração daquele irmão surte efeito na nossa vida. Verdade também que quando nós oramos pelos outros, que muitas vezes não estão conseguindo dar respostas, não estão conseguindo sair do lugar, a nossa oração é capaz de impulsionar o outro, né? Então a oração é uma realidade capaz de transformar. A oração é algo poderoso. Se nós soubéssemos o poder da oração, nós oraríamos mais. Que nós tenhamos a graça de orar mais nessa quaresma. Que nós tenhamos uma vida de oração intensa. Que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus, nós que estamos às portas da quaresma, nos dê essa graça. Versículo 33, e o Deus da paz esteja com todos vós. Amém. E aí ele vai encerrar aqui no capítulo 16 a carta aos Romanos, onde ele vai fazer aqui, vai dizer vários nomes, né? Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa na igreja de Cencres, e vai aqui saudar Prisca e Áquila, lá no versículo 3 aí, que é a mesma Priscila, né? Áquila e Priscila, que vai dizer lá em Atos 18, são eles mesmos, né? Que está escrito aqui como Prisca e Áquila. Muito amigos de Paulo, né? Muito próximos dele. E ele vai falar de vários outros amigos aí, de várias outras pessoas. É interessante, né? Que dentre essas pessoas, várias eram mulheres, né? Então nós já vemos aqui, porque dentro da realidade judaica, né? A mulher, ela era naquela época desconsiderada, né? Mas ali, o próprio Jesus, a forma que Jesus foi acolhendo as mulheres, foi se manifestando a ela, e aqui também, nessa saudação, nós vemos diversas mulheres que estavam também à frente, né? Que estavam também à frente, como Priscila, que foi assim, um grande modelo, né? Ali, do que as mulheres devem ser dentro da comunidade. Não é, gente? Porque nós estamos numa época que tudo vira briga, né? Por cargo, por lugar, não é isso. Né? Os homens têm o seu lugar, têm que assumir o seu lugar, o seu protagonismo dentro da igreja. As mulheres têm que assumir o seu lugar, o seu protagonismo dentro da igreja. Os leigos têm que assumir o seu lugar dentro da igreja. Assim como os consagrados, religiosos, religiosas, assim como todo o clero. Então, cada um precisa assumir o seu protagonismo, né? E Paulo vai saudar diversas pessoas ali. A gente vai até o versículo 15, aí ele vai citando nomes. E ele termina no 16 dizendo, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. O ósculo é o beijo, né? Eles que tinham esse costume, né? De dar esse beijo um no outro, né? Que é um costume inclusive dos judeus também. O ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes. Evitai-os. Então, mais uma vez, Paulo vai exortar que tomem cuidado daqueles que vão pregando outras coisas, né, no meio dos irmãos, assim como nós ainda hoje devemos ter todo esse cuidado também. Versículo 19. A vossa obediência se tornou notória em toda parte, razão porque eu me alegro a vosso respeito. Mas quero que sejais prudentes no tocante ao bem, e simples no tocante ao mal. O Deus da paz em breve não tardará a esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Então, Paulo já vai lançar aqui uma palavra profética, né, sobre aqueles irmãos que estavam em dificuldade. Gente, as lutas já eram grandes aqui, né? As perseguições já eram grandes, né? E Paulo vai falar, e nós sabemos que isso vai se acirrar, né, ainda mais, mas Paulo já vem aqui trazer a eles essa palavra, né, que vai dizer que o Deus da paz em breve não tardará a esmagar Satanás debaixo dos vossos pés, né? Então Deus nunca desamparou, Deus nunca abandonou o seu povo, mas Deus continua agindo, assim como agiu no tempo e na história naquele tempo, e como nós vimos, né? Hoje nós temos a sede da igreja em Roma, já falamos isso em outros momentos, né? Roma que perseguiu, Roma que matou, né? Roma que estraçalhou os cristãos, e que Deus foi tão poderoso agindo naquela situação a ponto de colocar ali a sede da igreja católica, né? Que ainda está lá. Um dia, quem sabe, a gente não dá um pulinho lá, né? No Vaticano. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, Lúcio Jasão,
e Sosíprato, meus parentes. Aí ele vai trazer outros nomes aqui das pessoas que saúdam, né, a eles ali através da carta. Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho na pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério, guardado em Deus durante séculos, mas agora manifestado por ordem do eterno Deus e por meio das escrituras proféticas, dado a conhecer a todas as nações, a fim de levá-las à obediência da fé, a Deus único, sábio, por Jesus Cristo, glória, por toda a eternidade. Amém. Então a gente encerra essas cartas de São Paulo sempre rezando, né? Sempre rezando. A gente começa as cartas rezando, com orações belíssimas, a gente termina as cartas rezando também. E que Deus possa nos encher nesse dia da graça dele. Rezemos juntos então. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.